Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Estamos aí entrando numa nova revista, né? Entramos no domingo passado, conforme foi dito aí pelo pastor Osvaldo, as promessas de Deus. E vamos estar falando aí um pouquinho das promessas de Deus, né? A extensão das promessas de Deus, as promessas de Deus para a igreja, as promessas de Deus para o povo de Israel e essas promessas que atingem a nossa vida também. Para a gente começar, eu não fiz slide dessa vez, a gente vai ouvir um pouco aqui e passear aí pela Bíblia mesmo. Então, vamos começar. Eu queria fazer uma oração para que a gente pudesse começar, amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor está falando, Deus, através da Tua palavra. Deus, eu te peço que o Senhor fale poderosamente, que Teu Espírito se revele, Deus, através da palavra que for ministrada aqui. Em nome de Jesus, Deus, que seja um momento, Deus, de bênção, Deus, que a gente venha entender, Deus, o que o Senhor quer passar para todos nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. As promessas de Deus para Israel é o que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente, né, na semana passada, o pastor Osvaldo falou um pouco sobre as promessas de Deus, as características de Deus, como essas promessas, as promessas de Deus, elas são um convite para a gente, para que a gente venha a buscar mais de Deus, para que a gente venha a se arrepender dos nossos pecados e para que a gente venha a crer em Deus, realmente, verdadeiramente crer em Deus. Então, as promessas de Deus, elas são um convite para a gente entender, principalmente o caráter de Deus, que Ele cumpre as promessas que Ele faz, mas também para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, para que a gente venha também ter uma postura diante dessas promessas que Deus faz para com a gente. E agora a gente vai falar um pouco sobre as promessas que Deus faz, as alianças que Deus faz com o povo que Ele mesmo elege, e que é o povo de Israel. E para a gente falar sobre isso, eu queria estabelecer uma linha cronológica das promessas que Deus faz. Eu sei que as promessas de Israel, elas vem muito no início, né, da Bíblia, dos relatos das Escrituras, mas existem promessas que foram feitas antes da promessa mais importante de Israel. E a promessa mais importante que a gente mais vai falar aqui é a promessa de Abraão. A promessa, a aliança que Deus faz com Abraão. Mas antes da aliança de Abraão, tiveram outras promessas, e eu queria falar um pouquinho sobre elas, para que a gente pudesse entrar nessa promessa aí de Abraão, que é a mais... aqui tem uma extensão até para a igreja, né? Uma extensão que cobre a nossa vida, mas falar um pouquinho dessas promessas que vieram antes, e numa linha cronológica aí. Em Gênesis 1, eu queria que a gente pudesse abrir. Na verdade, eu vou passear bastante aí, vários textos. Eu vou abrir, se você não tiver aberto, acompanha. Mas Gênesis 1, 27 ao 30, eu vou ler aqui. Gênesis 1, 27 ao 30. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que são sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhes será para mantimento. E assim se fez. Esse versículo aí eu peguei para que a gente pudesse ressaltar a primeira aliança que é feita para com o homem, que é a aliança que a gente chama de aliança edênica, ou seja, a aliança estabelecida por Deus no Éden. Edênica vem de Éden. Então, essa é a aliança que Deus faz com Adão no início aí da história, no início dos relatos bíblicos. E uma característica que marca essa aliança
é a inocência. Por que a inocência? Porque essa aliança ela é estabelecida antes do pecado original, do pecado que vem a assolar toda a humanidade. Então, é uma aliança que Deus faz com Adão, e essa aliança, ela tem uma característica, né, que a gente leu aqui, que é a responsabilidade que Deus coloca sobre Adão para que ele pudesse dominar sobre o mundo e para que ele pudesse servir realmente como um mordomo para a criação. Adão ali fazia um papel de cuidar da criação de Deus. Adão foi estabelecido com essa responsabilidade, a responsabilidade de cuidar da criação de Deus, cuidar de toda a criação, e toda a criação serviria a Adão também. Então, essa é a aliança que Deus estabelece com Adão. É o que os teólogos chamam do mandato cultural. O que seria esse mandato cultural? É realmente isso, é a responsabilidade de Adão de cuidar da criação. Então, ele tinha essa responsabilidade e Deus fez essa aliança com Adão. Essa aliança é a aliança edênica, ela que vem aí antes do pecado. E após o pecado, a gente vê também uma outra aliança. Queria que a gente pudesse abrir em Gênesis 3, 15 ao 19. Eu já vou ler. 15 ao 19. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez, em meio às dores dará luz aos filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és o pó, e ao pó tornarás. Então, nesse texto aqui, a gente vê a aliança que Deus faz após o pecado surgir na história do mundo. Então, a gente viu uma aliança aí que tem a característica da inocência, né, de Adão. Não havia o pecado ainda, e aqui a gente vê, quando o pecado surge, essa aliança que Deus faz. E essa aliança ela é interessante porque ela tem aspectos negativos, né, para Adão e para Eva, porque foi devido a uma desobediência, foi trazido para cima de Adão e para cima de Eva também aí esses aspectos, né, de que a mulher ela teria dores ao sofrer, quando ela tivesse dores e sofrimentos, quando ela tivesse a gravidez, e Adão ele teria que ser sustentado pelo fruto do trabalho dele. Porém, por mais que tenha esse aspecto que aos nossos olhos possa ser negativo, né, mas esse aspecto, né, que Deus coloca nessa promessa que Deus faz a Adão, tem um outro aspecto que a gente não tem como não deixar de falar, principalmente porque é a primeira menção do Evangelho sendo dita aqui na Bíblia, que é no versículo 15 que a gente leu. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aí ele fala: este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então a gente vê aí uma referência ao plano da salvação que Deus estava preparando para a nação de Israel. Deus estava preparando para a história da sua igreja, para todos nós. Nesse versículo 15 aqui fica evidenciado o aspecto positivo dessa promessa que Deus faz nessa segunda aliança. Essa segunda aliança que a gente está falando é a aliança adâmica. É a aliança adâmica. A primeira foi a edênica, a segunda é a aliança com Adão, adâmica de Adão. Então a gente ressalta aí esse aspecto, cara, que é realmente a menção do Evangelho, do plano da salvação de Deus para a humanidade. Esse plano que vem a atingir as nossas vidas também como igreja.
no versículo 15. É uma menção aí do Evangelho na Bíblia, aí logo no início. E aí a gente está falando aí sobre as alianças que Deus fez antes da aliança com Abraão. A gente também fala da aliança que Deus fez com Noé, que é a linha que vai seguindo aí. A gente vê a aliança que Deus vai fazendo com Noé. Eu não anotei um texto aqui, mas também não queria me alongar muito, mas a gente vê aí, acho que é Gênesis 7, né? Gênesis 7 conta a história de Noé aí, e Gênesis 9 fala da aliança. Mas a gente vê aí a aliança que Deus faz com Noé, quando Deus vê que o pecado ele se estende de maneira generalizada dentro da humanidade, e aí ele traz uma sentença para a humanidade, através do dilúvio, né? E aí depois que acontece o dilúvio, Deus elege a família de Noé, sua família, alguns animais. Ele elege esse povo para que esse povo tivesse salvo, né, do dilúvio. E através dessa salvação que ele traz depois do dilúvio, vocês conhecem a história, Deus estabelece uma aliança com Noé, falando que ele nunca mais iria tornar a trazer esse tipo de sentença novamente, como foi no dilúvio, e ele confirma essa aliança através do arco-íris, ou do arco da aliança, né? Os dois não estão corretos. Então, ele confirma essa aliança através, ele traz um aspecto visual para confirmar a aliança que ele faz com Noé. Então, nós vemos aí 3 alianças que Deus estabelece antes da aliança que ele faz, antes da promessa que ele faz com o povo dele de Israel, que não deixam de ser alianças também com o povo dele. E aí a gente vai seguindo, e eu queria trazer também uma história que é muito importante, principalmente porque a gente consegue traçar alguns paralelos com a história das promessas para Abraão, que é a história da Torre de Babel, que conta lá em Gênesis 11. Quando a gente vê, né, seguindo aí a linha mais uma vez, em Gênesis 11, a gente vê, né, do pecado novamente se generalizando depois da família de Noé sendo estabelecida, depois do dilúvio, o pecado generalizando, e aí o pessoal lá na Torre de Babel, eles decidem fazer essa torre para que o nome deles fosse engrandecido. O motivo do coração deles era realmente esse, era um desejo do coração deles de levantar uma torre que pudesse alcançar os céus, e essa torre, elas iam trazer a revelação de que o nome deles tinha que ser tornado conhecido por toda a terra. Ou seja, o desejo pecaminoso do coração deles estava ali evidenciado em neles quererem fazer uma torre gigante que tocasse os céus. O desejo do pecado do coração deles. E o texto fala, vocês conhecem também, né? Que lá eles falavam só uma língua. E eles falavam só uma língua e construíram essa torre e tudo mais, dentro desse desejo pecaminoso. E aí a gente vê que acontece também uma sentença de Deus para aquele povo. Deus desce, naquele momento ali, Deus desce e fala para aquele povo, e confunde a língua daquele povo. Aquele povo que estava ali construindo, estava ali unido para construir dentro de um propósito, que tinha um aspecto pecaminoso do coração deles, do desejo do coração deles de fazer algo. Deus vinha e confundiu o coração, confundiu a língua de cada um deles. E Babel significa realmente isso. Babel significa confusão. Babel significa confusão. E os babilônios acreditam que Babel, na verdade, significa portas de Deus. Mas a gente sabe que Babel significa confusão, porque Deus veio e confundiu a língua deles. E é dentro desse panorama, né, desse background que
que eu trouxe aqui, que a gente vai ver a manifestação da primeira promessa para o povo de Israel ali eleito, ali separado, que é em Gênesis 12. É engraçado que no meio dessa confusão, no meio de um princípio da Babilônia, realmente ali, né, na Torre de Babel, o início da Babilônia, no meio da confusão, Deus levanta um homem. Deus levanta um homem e levanta um povo através desse homem. E esse homem é Abraão. E essa é a promessa que Deus faz a Abraão, que a gente vai poder mergulhar aqui agora para poder entender um pouco do que Deus prometeu para o povo de Israel. Então, no meio dessa confusão, né, passaram-se alguns anos, e aí de Gênesis 11, que a gente leu, a Torre de Babel, a gente vai para Gênesis 12, que é o texto base da nossa lição de hoje, que é o texto aí que Deus faz as promessas para Abraão. Então, Abraão, ele é um homem, né, que veio lá de Ur dos Caldeus, uma cidade também gigante, uma cidade como se fosse uma Nova York aí da nossa época, uma cidade rica e idólatra. Não era uma cidade que tinha Deus como o seu Senhor, mas era uma cidade idólatra, e Deus levanta um homem desse local, e aí Deus vai fazendo as promessas a esse homem, a Abraão. Eu quero ressaltar 3 pontos dessa promessa que Deus faz a Abraão, na verdade 4 pontos dessa promessa que Deus faz a Abraão em Gênesis 12. Então, vamos ler aí Gênesis 12, vamos ler do 1 ao 3. Eu vou ler aqui. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e os que te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, do 1 ao 3, a gente vê as promessas aí que a gente, vou falar mais importantes, né, mas as promessas que a gente mais tem na cabeça, né, quando a gente fala sobre Abraão, a gente lembra logo dessas promessas, e é sobre essas promessas que a lição nos traz um pouco, né, para a gente poder entender alguns aspectos dessas promessas, e vamos destrinchando elas um pouco aí. Em Gênesis 12, no versículo 2, né, Gênesis 12, 2, a gente vê ele falando a primeira promessa para Abraão: de ti eu farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação, é a primeira promessa que Deus faz para Abraão, né, no meio de todas essas. E é engraçado a gente falar sobre essa promessa, porque a gente está falando de Abraão, que era um homem já de idade, né? Abraão já tinha 75 anos, sua esposa também de idade, sua esposa que era estéril, né? E a gente está falando aí de circunstâncias que envolviam a vida de Abraão, que o poderiam fazer duvidar da promessa que Deus estava fazendo sobre Abraão. E a dúvida seria alguma coisa talvez até genuína da vida de Abraão. Ele poderia pensar: eu tenho 75 anos, eu não tenho por que ter promessas sobre a minha vida. Não, como que Deus está me falando que eu vou ter, que de mim será feita uma nação? Eu, com 75 anos, minha esposa nem filhos pode ter. E aí a gente não vê essa postura em Abraão, apesar de poder, aos nossos olhos, parecer ser genuína, mas a gente não vê essa postura em Abraão.
E a postura de Abraão é o que a gente vai falar muito nessa lição. A postura de Abraão é a postura que deve guiar as nossas vidas também. Quando há uma promessa de Deus para as nossas vidas, há uma postura em contrapartida, a gente deve agir com uma postura de confiança em Deus, não de dúvida pelo que Deus está falando aos nossos ouvidos. A gente não deve ter uma postura de dúvida, a gente deve ter uma postura de crer, de confiar no que Deus está falando a todos nós. Essa é a postura, é o que a gente falou, o que o pastor Osvaldo falou na última lição. É o convite que Deus faz a nós. O convite que Deus faz a nós é o convite de crer, é o convite de acreditar nas promessas de Deus. Então a gente vê aí essa promessa sendo feita para Abraão, que ele seria feito que através dele seria feito uma grande nação. Te farei uma grande nação. E a gente vê que essa promessa ela é acompanhada de um chamado, né? Porque a gente é um chamado e uma promessa. A promessa é interessante, porque as promessas de Deus, a gente está falando de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que quando Ele fala, coisas são criadas. Então as promessas de Deus, elas já são o estabelecimento de propósitos de Deus. Por quê? Porque da palavra dele já gera vida. Então a promessa de Deus já é o cumprimento dessa promessa. Não no nosso tempo, no tempo de Deus, mas já é o cumprimento dessa promessa. E quando ele traz essa promessa, ele traz essa promessa acompanhada de um chamado, que é o chamado de Abraão sair da terra dele, sair do contexto que ele vivia, como a gente falou aí. A gente trouxe esse panorama, né, de Gênesis, de 11, enfim, de 12 para trás, para a gente entender o nível do pecado que assolava a humanidade naquela época. Por quê? Porque Abraão é tirado do contexto dele, de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, uma cidade que foi... uma cidade idólatra, né? Dominada pelo pecado, e ele foi tirado desse local. O chamado de Deus foi esse, para que ele pudesse ir para a terra em que Deus iria vir a separar. Então Abraão foi chamado por Deus para ocupar essa terra, e através da descendência dele, ele ocuparia essa terra, que viria a ser a terra prometida, a terra de Canaã. E a gente vê esses dois aspectos nessa promessa, um chamado e a promessa. O chamado de Abraão para que ele saísse do contexto dele, e a promessa de que dele seria feita uma grande nação. Então, Gênesis 2 aí a gente vê essa primeira partezinha da primeira promessa que Deus faz a Abraão. E se a gente continuar, né, no próprio Gênesis 2 mesmo, a gente vê a segunda promessa que Deus faz a Abraão. De ti farei uma grande nação, a primeira, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. É a segunda parte aí do versículo 2, que a gente vê outras promessas sendo feitas a Abraão. E te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, te abençoarei. Deus, ele faz essa promessa a Abraão, ele traz o cumprimento dessa promessa a Abraão, falando que ele abençoaria a Abraão. E realmente Deus abençoou a vida de Abraão. E aqui eu falo até de bênçãos materiais. Abraão foi um homem rico, a Bíblia fala isso pra gente. Abraão, ele desfrutou de gado, ele desfrutou de bênçãos materiais. Deus abençoou materialmente Abraão. Deus abençoou ele. Existe isso nessa promessa. Te abençoarei. E uma outra coisa que Deus fala, né, que Deus promete a Abraão é: te engrandecerei o seu nome. Quando a gente escuta essa promessa feita a Abraão, da parte de Deus, te engrandecerei o seu nome, a gente lembra logo da história da Torre de Babel. Qual era o objetivo, em Gênesis 11, daquelas pessoas a construir, a edificar aquela torre? Era ter o nome engrandecido.
por causa do desejo do coração deles, um desejo pecaminoso de cultuar a vontade deles de querer edificar uma torre, o nome deles não foi engrandecido. Mas por causa de uma postura de obediência diante das promessas de Deus, uma postura de confiar nas promessas, o nome de Abraão foi engrandecido. Foi engrandecido e garantido por promessa por Deus. É aquilo que eu falei, a promessa de Deus, ela já é a garantia de que aquilo vai acontecer. E Abraão teve o seu nome engrandecido. Abraão foi abençoado materialmente, ele teve o seu nome engrandecido por crer nas promessas e principalmente, para mim esse é o aspecto mais interessante dessa promessa. Deus fala para ele, sê tu uma bênção. Ele foi abençoado materialmente, teve o nome dele engrandecido e Deus decreta sobre ele, sê tu uma bênção. Ser tu uma bênção é diferente de você ser abençoado. Você ser abençoado fala sobre bênçãos que você recebe, muitas das vezes até materiais. Mas quando Deus fala para Abraão, ser tu uma bênção, Deus está falando, a tua postura, o teu contexto, Ur dos Caldeus, que era onde você vivia, não vai definir o que você é. Não vai definir o contexto de idolatria, de servir a outros deuses, não vai definir o que você é, porque ser tu uma bênção. Abraão, ele começava ali a ser realmente uma bênção para o povo, a ser uma bênção para quem estivesse perto dele. Abraão estava começando a verdadeiramente ser transformado por Deus. Deus fala para ele, sê tu uma bênção. O pastor Osvaldo, no último culto, ele falou uma palavra muito interessante, né? Ele falou uma frase muito interessante. Na verdade, é um questionamento, né? Ele fala, como Deus cumpre os propósitos dele sem primeiro tratar com a nossa vida? Deus estava buscando cumprir os propósitos que ele tinha sobre Abraão, mas primeiro ele precisava que Abraão fosse uma bênção. Primeiro Deus estava buscando tratar o coração de Abraão, tirar o Abraão de Ur dos Caldeus para trazer o Abraão da terra prometida. O Abraão que tinha sobre ele a promessa de Deus, sê tu uma bênção. Muitas das vezes Deus faz esse tipo de promessa para nossas vidas, para que nós sejamos uma bênção. E qual é a nossa postura diante da promessa de Deus? É confiar ou é duvidar? Quando falam sobre nós, você vai ser uma bênção. Você tem sido uma bênção? Você tem sido verdadeiramente como Abraão. Abraão, a gente vê na história que ele construía altares para Deus. Ou seja, ele não estava buscando exaltar o contexto, a realidade que ele vivia antigamente, não. Ele estava buscando exaltar a Deus. O novo de Deus tinha recaído sobre Abraão. Agora ele era uma bênção. Ele construía altares de adoração a Deus. Quando são derramadas promessas sobre nossas vidas, nós precisamos ter essa postura de confiar. E se Deus fala que nós seremos uma bênção, nós precisamos ser bênção. Parece óbvio, né? Mas se Deus fala que nós seremos bênção, nós precisamos assumir que nós seremos bênção. Nós seremos bênção no trabalho, nós seremos bênção na escola, nós seremos bênção na faculdade. Sê tu uma bênção. Amém. Glória a Deus. E a gente vê aí, a gente viu aí algumas promessas, né? A gente está no iniciozinho aí vendo as promessas que Deus faz a Abraão. Só para a gente não perder os termos, né? Mas aqui a gente está falando da aliança abraâmica, né? A gente viu algumas alianças aí no background da história de Abraão. E aqui a gente está falando da aliança que Deus estabelece com Abraão. Ou seja, a aliança abraâmica. E o terceiro ponto aqui é esse terceiro versículo.
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas. Não, é só até aqui. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esse primeiro trechinho aí do versículo 3 é o nosso terceiro ponto. Por quê? Porque é esse Deus que faz a promessa, esse é o Deus que cumpre, que garante essa promessa. E é o Deus que preserva. Deus é o Deus que preserva as promessas que Ele faz. Ele abençoaria os que abençoariam a Ele e amaldiçoaria os que amaldiçoariam a Ele também. E Deus é soberano. Deus pode fazer esse tipo de promessa. Deus é soberano. E Ele faz essa promessa. E eu queria que a gente pudesse abrir. Queria que a gente abrisse aqui em Números 24:9. Para a gente ver aí um cumprimento, né, dessa promessa de Deus. Números 24:9. A gente vê aí a história de Balaão, das profecias de Balaão, né? Então, 24:9. E este abaixou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Para quem lembra aí da história de Balaão, Balaão foi uma pessoa chamada aí pelo rei de Moabe, né? Moabe também uma nação pecaminosa, fruto do incesto, né, que teve Ló com suas filhas, né, veio a dar prosseguimento aí à descendência de Moabe. Então esse rei de Moabe, ele chama a Balaão e ele fala para Balaão para que ele pudesse amaldiçoar a terra de Israel. Ele contrata Balaão para amaldiçoar a terra de Israel. E Balaão, Deus, na verdade, usa a vida de Balaão para que ele não conseguisse amaldiçoar, mas para que ele falasse bênçãos para Israel. E ele fala de aí 3 bênçãos, e o rei de Moabe fica revoltado por causa disso, mas porque Balaão, ele querendo amaldiçoar, ele é usado por Deus para abençoar ao povo de Israel. Ele é usado por Deus para abençoar o povo de Israel. E aí a gente tem essa referência a essa promessa que Deus faz a Abraão, né? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Então a gente vê aí essa preservação, ou seja, esse cuidado de Deus em quando há um levantamento contra o povo do Senhor, quando há um levantamento contra a nação de Israel, contra o povo de Deus, há também um levantamento de Deus para garantir que não sejam desferidas maldições sobre o povo de Deus. Quando alguém se levanta sobre as nossas vidas, contra as nossas vidas, falando contra alguma promessa que Deus fez pelas nossas vidas, Deus também garantirá que essa maldição não atinja as nossas vidas, porque foi desferida uma promessa sobre nós. Se foi desferida uma promessa sobre você, não há maldição que possa ir contra essa promessa. Se essa promessa for de Deus, se você estiver cumprindo o convite que Deus faz a você diante dessa promessa, não há maldição contra essa promessa. E veja que existe condição, porque você precisa se posicionar, você precisa arrepender, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos ter uma postura de fé diante da promessa, para que essa promessa recaia sobre nós. Não é uma promessa foi dada e eu estou tranquilão porque eu não preciso mais fazer nada, não é isso. Existe uma postura que é cobrada de nós, existe uma condição que é cobrada de nós diante de uma promessa de Deus. Mas essa promessa da bênção, ela fala sobre esse aspecto da preservação de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Querendo ou não, as nações que se juntam de Israel, antigamente,
na nossa realidade, são nações que desfrutam de um certo benefício financeiro ou um benefício econômico. São nações que desfrutam disso. As nações que se juntam do Israel bíblico e do Israel de hoje em dia. Elas desfrutam de uma bênção de Deus. Por isso que a gente precisa realmente cumprir o que está escrito na Bíblia, né? Quando fala sobre a gente orar sobre Israel, a gente precisa orar sobre Israel. A gente vai ver mais um pouco à frente na lição. Mas a gente precisa orar por Israel, porque Deus tem propósitos para cumprir com o povo de Israel até hoje. Propósitos que não foram cumpridos ainda, mas até hoje Deus tem planos para cumprir com Israel. Nós precisamos orar por Israel. Mas vamos voltar aqui. Então a gente vê esse aspecto aí da bênção e da maldição, da promessa que Deus faz sobre Israel. E aí a gente vai para o último tópico aí desse ponto, que é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 3, a parte B aí: todas as famílias da terra serão benditas em Abraão. E é muito interessante, porque esse versículo, ele já está mais próximo da gente, porque ele fala sobre todas as famílias da terra que serão benditas, e ele não está falando de benditas só no sentido de, vai ter bênçãos sobre as famílias que vão vir depois de Abraão. Esse benditas aqui está falando realmente sobre salvação, sobre Jesus. É um prenúncio do Evangelho, é mais um prenúncio do Evangelho, do que Deus viria a derramar sobre o seu povo, o povo de Israel, e sobre o seu povo, sobre os gentios, sobre a igreja. Todas as nações da terra, ou seja, todos nós aqui vamos ser benditos. Benditos o quê? Salvos por Deus. Era uma garantia de uma promessa da salvação, não só do povo de Israel, mas também da sua igreja. Vamos abrir em Gálatas. Gálatas 3, 8. Gálatas 3, 8. Eu vou ler aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Aqui é apóstolo Paulo, anos à frente, falando de uma promessa, trazendo a referência de uma promessa que foi feita a Abraão, e ele fala sobre esse bendito sejam todas as famílias. Era verdadeiramente a salvação, o prenúncio, né, como ele fala aqui, o prenúncio do Evangelho sendo anunciado a Abraão, o prenúncio sendo anunciado a Abraão, ou seja, todas as famílias, você, eu, nós estamos dentro dessa promessa. Nós somos crentes justificados pela fé em Cristo Jesus, porque nós confiamos nessa promessa de que todas as famílias seriam uma bênção diante de Deus através da vida de Abraão. E é isso que o apóstolo Paulo fala: em ti serão abençoados todos os povos que tiveram contato com Israel naquele tempo seriam abençoados. E nós seríamos justificados pela fé. Então a gente vê aí que esse texto, essa parte dessa promessa, ela tem esse aspecto que a gente não pode deixar de lado, que é da promessa do Messias, que viria a nos salvar. Quando a gente for falar aqui nas lições, né, sobre as promessas que Deus derrama sobre a igreja, eu não vi, né, mas provavelmente, eu não vi ainda as lições, né, mas provavelmente vai falar sobre as promessas que Jesus faz para a sua igreja. E são promessas que Deus faz ao seu povo. Então a gente vê aí essas promessas que foram derramadas sobre a vida de Abraão, sobre a vida do povo de Israel. Foi derramada para Abraão para que ele pudesse estender essas bênçãos, essas promessas para o povo de Israel. Ou seja, estender as bênçãos, estender a aliança para a sua descendência.
São essas promessas que a gente viu. E aí eu queria agora entrar num outro momento aí da promessa que Deus faz a Israel, que é muito importante da gente lembrar, que é a promessa justamente da descendência. Porque a gente sabe que no plano eterno de Deus, Ele elegeu o povo de Israel, e Ele elegeu esse povo para, através de famílias, através do estabelecimento de famílias, o que é chamado, né, os patriarcas, através desses patriarcas, das famílias desses patriarcas, que viria vir a linhagem do Messias. Então é através desse estabelecimento de uma descendência abençoada que Deus iria cumprir mais uma promessa para Israel. E aí a gente vê as promessas da descendência de Abraão. Vamos um pouquinho mais à frente em Gênesis 15. Gênesis 15, do 4 ao 6. A gente fala aqui, a gente vê aqui mais um momento de grande fé de Abraão, que é o momento em que Deus promete um filho a ele, né? A gente sabe, promete Isaac a Abraão, e é um momento que exige uma postura de fé de Abraão pela promessa de Isaac. Por quê? Porque a sua esposa era estéril. Então a gente vê aí em Gênesis 15, 4 ou 6, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso foi lhe imputado como justiça, né? Aqui é Deus fazendo as promessas a Abraão, né? De que ele seria um pai de multidões, de que toda a descendência, cara, é engraçado porque Abraão não sabia. Óbvio, né? Ele não sabia que Isaac ia ter um filho, que Esaú e Jacó ia nascer e tal. E naquele momento ele não fazia ideia disso, mas Deus já estava ali garantindo, através dessa descendência. Olha para o céu, vê as estrelas, vê o número. Será assim a tua posteridade, através do teu filho Isaac, através de Esaú, de Jacó, através das 12 tribos que se estabeleceriam de Jacó, iria vir essa bênção de Deus para Israel. Então a gente vê aí Deus cumprindo essa promessa, mas através da descendência, através do filho. E quando a gente fala de descendência, vocês sabem a história, né? A gente fala da descendência de Abraão, a gente fala da descendência de Isaac e da descendência de Jacó. A gente fala de um Deus que usa de famílias para estabelecer os seus propósitos. Um Deus que usa as famílias para estabelecimento de alianças e propósitos. Ele pega Isaac... mais à frente, né? Na verdade, pega Isaac não, pega Eliezer, né? Abraão pega Eliezer, e Abraão achava, né, que era Eliezer que ia ser que seria o filho, né? O que seria a promessa seria por Eliezer, mas não seria Isaac. E ele pega Isaac, pega Eliezer para poder arrumar uma esposa para Isaac, e ele vai e arruma Rebeca, e depois de Rebeca pega também Jacó, que iria também arrumar uma esposa, ambas estéreis, tanto Rebeca quanto a esposa de Jacó. E aí Deus vai cumprindo a promessa dele da descendência, cumprindo a promessa dele, e através de Jacó e Esaú abrindo mão da sua primogenitura, Jacó ele vai ter os seus filhos, e vai ser estabelecida as tribos de Israel, e essas tribos elas vão dar início à linhagem de Jesus, através da tribo de Judá. Então aí é esse aspecto da promessa sobre Israel que vem pela descendência de Abraão. Vem pela descendência de Abraão. E o que acontece? Né? A gente lê lá em Mateus 1, né?
toda a linhagem de Jesus, a gente vê lá a genealogia de Jesus, que vem de Abraão e tal, vem dos patriarcas até Jesus. E o povo de Israel tinha então as promessas. O povo de Israel tinha os profetas para alertá-los do Messias que iria vir. Por que é importante a gente, falando numa lição sobre as promessas de Deus para Israel, a gente falar também do Messias? Porque aqui a gente vai falar sobre a queda de Israel. Há uma queda em Israel. Há um momento em que Israel, tendo sido anunciado Jesus, tendo sido anunciado o Messias para Israel, Israel não creu no Messias. E quando Israel não crê no Messias, eu queria que a gente abrisse em Romanos 9. Vamos abrir rapidão em Romanos 9. Romanos 9, 2... Vamos ler o 30 e o 30 até o 32. Que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justificação, vieram alcançá-la por todavia a que decorre da fé. Israel, que buscavam a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé em si como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. É engraçado, né? Pedra de tropeço. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando, ele está falando em Romanos 9, no início de Romanos, está falando sobre a tristeza que havia dentro do apóstolo Paulo por sobre a nação de Israel. Paulo era judeu também. Paulo tinha uma tristeza verdadeira com relação ao povo de Israel. Por quê? Porque eles não creram no Messias. E Paulo queria que o povo cresce no Messias. Então havia uma tristeza verdadeira no coração de Paulo. Mas aí Paulo explica. Ele fala, realmente há essa tristeza, mas aí ele explica aqui no versículo 30 e até o 33. E ele fala, cara, foi colocado uma pedra de tropeço, ou seja, Jesus estava ali para que ele pudesse ser crido pelos israelitas. Mas o que aconteceu? Eles tropeçaram, eles não creram, eles não vieram a crer. E essa é o aspecto das promessas que Deus faz para Israel, que fala sobre a queda de Israel. Por quê? Porque Israel não creu na promessa da vinda do Messias. Israel não creu nessas promessas. Israel não creu em Jesus, no Messias que ia vir. Então, e aí a gente vê, né, esse entristecimento do apóstolo Paulo. Só que a gente vê também no versículo 9, e aí a gente já está caminhando para o fim, e aí a gente vê aquilo que eu falei, o motivo da gente orar por Israel e a esperança que há para o povo de Israel. A gente está falando sobre um Deus que cumpre promessas. A gente está falando sobre um Deus que quando da boca dele sai uma promessa, da boca dele também sai o decreto, o cumprimento dessa promessa. Então em Gênesis 9, no versículo 27, Gênesis 9, 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou seja, muita gente, muitos israelitas, o remanescente é o que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. E aí ele continua falando da profecia de Isaías. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, o que a gente pode tirar de lição, cara, nas promessas que Deus faz para o povo de Israel, é a gente entender verdadeiramente o contexto, né? Entender quando se foi dado as promessas de Israel. É importante a gente ter isso, porque nós somos cristãos, nós precisamos aprender sobre os planos de Deus, não só reproduzir, falar sobre os planos, mas entender os planos que Deus faz. Nós precisamos entender, mas principalmente nós precisamos
captar a extensão desse plano. E a extensão desse plano é o cumprimento dos propósitos através desse plano. Israel caiu na pedra de tropeço, Israel caiu, ele não creu no Messias. Jesus falava, eu sou o Deus. Israel falava, não é o Deus, eu vou te crucificar. Israel, o povo não cria. Realmente havia uma queda, mas há uma esperança para o povo de Israel, o remanescente fiel. O remanescente é o que nós precisamos orar, para que dentre desses muitos que fala em Romanos 9, como areias como areias na terra, dentro desses muitos israelitas, há um remanescente, há os que irão crer na promessa, no Cristo Jesus, há os que irão, assim como Abraão, serem justificados por crer nessa promessa. Há os que serão justificados pela fé. Nós fomos justificados pela fé. Nós não fomos justificados por causa das nossas ações, ou porque nós sacrificamos alguém e Deus mandou sacrificar e realmente mandou lá atrás. Não, nós fomos salvos por causa de crer na justificação, crer no Messias que havia de vir e veio. Essa é a justificação. Essa é a salvação que alcança você e alcança a mim, é o crer em Jesus. É o que Lutero descobriu na Reforma Protestante, e eu sempre falo de reforma, né? Mas Lutero descobriu ao ler Romanos que o justo viveria pela fé. O justo não era justificado porque a Igreja Católica falava que ele ia ser justificado, ou por causa de um decreto que vinha de cima para baixo, uma instituição. Não, era por causa da fé em Cristo Jesus. Ser justificado por crer nestas promessas, por crer no Messias que veio, que foi pronunciado pelos profetas. Então há uma esperança para Israel, essa esperança do remanescente. A gente precisa orar que será cumprida. Deus falou, será cumprido. Israel será salvo. Não todos, mas será salvo. Israel será salvo, o remanescente será salvo. E é isso que Deus quer trazer para as nossas vidas hoje, aqui. Eu queria que pudesse ficar de pé, por favor. Para a gente finalizar essa lição. Amém. Eu queria orar, quero fazer uma oração para a gente poder encerrar esse momento, mas testificar essa promessa, essa palavra, né, das promessas que Deus faz com relação ao povo de Israel, e para que a gente possa cada vez mais aprender, entender quais são os propósitos de Deus, entender o que Deus quer passar para a nossa vida, cumprir os propósitos dele, amém? Vamos fazer essa oração. Em nome de Jesus, curve sua cabeça, feche seus olhos. Quero te pedir para orar comigo também. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Pelo que o Senhor traz, Deus, da parte do Teu Espírito Santo e derrama, Deus, de maneira profunda sobre as nossas vidas, Deus. Nós somos falhos, Deus. Nós somos pecadores, Deus. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. De um Deus que ilumina mentes, Senhor. Ilumina corações e revela a Tua palavra a todos nós, Deus. Eu te peço, Deus, que nós não venhamos a duvidar dessas promessas, Senhor. Tu és o Deus que de sua boca traz a realidade, Deus, coisas que não aconteceram ainda. É através da sua palavra, Deus, que o Senhor traz a realidade, Deus, e nós cremos nisso, Deus. Mas que isso não seja só uma oração em que eu falo que eu creio nisso, mas que isso seja uma realidade em que no meu coração eu realmente creio nisso, Senhor. Nos faz realmente crer num Deus de promessas, nos faz realmente crer num Deus que faz, num Deus que cumpre o que promete. Em nome de Jesus, e eu te peço, Deus, por uma postura humilde,
de fé, de crer nas promessas, Senhor. Nós cremos no Messias, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, porque nós cremos no Messias, mas nós queremos, Deus, aumentar a nossa fé cada vez mais para crer no que o Senhor fala sobre as nossas vidas. Nos ajuda a crer, Senhor. Aumenta a nossa fé. Testifica essa palavra no coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.